Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. A carta é do Marco Borgert. Eu vou ler aqui a carta e depois vamos responder. Em uma aula recente, você falou bastante sobre Schuon e Guénon, desenvolvendo o ponto de vista segundo o qual, pelo que entendi, todos os escritos desses autores são parte de um plano desenvolvido dentro de uma tarica para a islamização do Ocidente a partir da sua elite intelectual. Teria eu entendido mal? Não entendeu mal, é exatamente isso. Se não entendi mal, gostaria de propor outra leitura para os mesmos fatos por você observados. Vale dizer que também sou testemunha ocular das atividades da Tariqa. Já no mais básico dos seus livros, A Crise do Mundo Moderno, Guénon deixa claro que, dado o contínuo declínio da tradição ocidental, havia somente 3 possíveis caminhos ao Ocidente. Primeiro, o retorno ao catolicismo tradicional. Segundo, a conversão ao Islã. Terceiro, a barbárie. A barbárie, ele escreve, é a consequência inevitável da existência. Então, prossegue aqui o Marco Borgert. Vocês vão ver que este tema aqui, embora ele escape do que tem sido o nosso programa, ele vai ser útil para nós daqui a pouco. Vamos dar um jeito aqui de que isso sirva não só para a discussão do assunto em si, mas como prática útil ao nosso curso. Já no mais básico de todos os seus livros, A Crise do Mundo Moderno, Guénon deixa claro que, dado o contínuo declínio da tradição ocidental, havia somente 3 possíveis caminhos ao Ocidente. 1. O retorno ao catolicismo tradicional. 2. A conversão ao Islã. 3. A barbárie. A barbárie, escreve ele, é a consequência inevitável da ausência de uma tradição autêntica. Escreve também que seria lamentável a adoção do segundo caminho, visto ser o Islã algo exterior ao Ocidente, que redundaria na prática na morte da tradição especificamente ocidental. Segundo ele, seria uma lástima, pois toda a tradição autêntica, como é a tradição católica, foi, aspas, desejada por Deus, fecha aspas, e como tal é a manifestação da própria verdade transcendente, adaptada às circunstâncias de tempo e lugar específicos daquela civilização. Por outro lado, sabemos que Guénon tentou durante toda a sua vida influenciar o meio católico, de forma, imagino eu, a trazê-lo novamente à tradição, no que ele falhou fragorosamente. A conversão de Guénon ao Islã ocorreu somente no final da sua vida. Minha leitura deste fato é que ele percebeu que entre os 3 possíveis caminhos que ele apontara muito anos antes em A Crise do Mundo Moderno, ele já excluíra por experiência própria a possibilidade do primeiro. E tudo isso ocorreu antes do Concílio Vaticano II. Não seria esta uma explicação mais verossímil do que achar que a conversão de Guénon ao Islã no final da sua vida foi uma farsa e que ele já estaria revertido antes de escrever seus primeiros livros estes que serviriam somente para pegar o Ocidente por cima? Gostaria de comentar também sua recomendação do que você chamou de leitura ingênua da Bíblia. Bom, vamos esclarecer primeiro esta parte. Bom, então, em primeiro lugar, veja, eu tomei conhecimento com os livros do Guénon na década de 70, certo? E eu creio que por volta do 81, 82 eu já havia lido todos e acompanhado muitos números da revista Étude Traditionnelle e também lido os livros de outros autores ligados de alguma maneira a ele, como Schuon, Titus Burckhardt, Hussein Nasr, etc. Mas esta acumulação de informações foi que me levou mais tarde a tentar articular o que era a doutrina, entre aspas, expressa pelo Guénon, com o que era a prática nas taricas. Porque ele mesmo diz que o aprendizado teórico é somente, vamos dizer, uma condição preliminar indispensável. Ou seja, ele está dizendo claramente que se você leu todos os livros dele e entendeu tudo, você ainda nem começou alguma coisa, porque só vai começar quando você entrar de fato no processo iniciático. Segundo, ele informa que todos os seus escritos não são ideias dele, que são ensinamentos recebidos de autoridades qualificadas
das tradições orientais. A que tradições orientais ele se refere? Tá certo? Vamos dizer, a passagem, a adoção do Islã como religião externa pelo Guénon já data de quando, vamos dizer, ele já tinha passado os 40 anos, tá certo? Porém, aos 18 anos, ele foi iniciado numa tarica por seu amigo John Agheli, que era um emissário do Sheikh El-Kebir, tá certo? Agora, esqueci se é do Marrocos ou da Argélia. Acho que é Argélia. O Sheikh Elish El-Kebir, ao qual é dedicado, inclusive depois o livro do Guénon, o Simbolismo da Cruz. Tá certo? Então, ele era membro do Matarika já desde a adolescência. E, como ele não tinha poderes iniciáticos, ele não podia iniciar novos discípulos, tá certo? Então, o trabalho dele na Tarica era o de exposição doutrinal e só. Ele só podia escrever e explicar. Ele não podia passar os ritos para ninguém, não podia receber membros na Tarica. Tá certo? Mas ele deixa muito claro que tudo o que ele está falando não é ele que está falando, é o Sheikh que está falando. Tá certo? Então, desde o início. Então, primeiro, esta ideia de que o Guénon se converteu ao Islã, falou, não, há páginas e páginas onde o Guénon explica que dentro da esfera esotérica não há conversão. Isto não existe. Tá certo? Conversão é uma noção puramente exotérica. Não há conversão. Então ele pode adotar uma forma ou adotar a outra, pode passar pelas várias sem nenhum problema. Tá certo? Por uma questão até, vamos dizer, de facilidade expositiva, ele prefere usar os termos da doutrina hindu para explicar os seus ensinamentos, mas não quer dizer que ele esteja representando o ensinamento hindu. O ensinamento dele vinha exatamente da Tariqa, do Sheikh Elish El-Kebir. Quando ele coloca essas coisas daqui, o Ocidente tinha 3 saídas, a que ele se refere precisamente? Note bem que eu estava falando agora mesmo que uma coisa é você compreender, vamos dizer, um conceito, uma ideia, e outra coisa é você saber a que aquilo se refere no mundo real. Tá certo? Para fazer isso, você vai ter que primeiro fazer esse trabalho imaginativo que eu disse. Para quando ele fala o que ele está entendendo para o catolicismo tradicional, aí tem um trabalho imaginário a fazer, tá certo? E depois o trabalho imaginário tem que ser conferido com os dados históricos e com o restante dos escritos do próprio Guénon. Mas ele deixa muito claro que o catolicismo, na sua integridade, é apenas um exoterismo, portanto uma religião popular. E que o lado esotérico, o lado interior, a parte principal, tá certo? Está nas iniciações, tá certo? Cristãs, e que só há, a rigor, 2 iniciações cristãs: a companheiragem, que era, vamos dizer, uma iniciação de ofícios, né, das comunidades de ofícios, e a maçonaria. Portanto, quando ele fala restaurar o cristianismo tradicional, significa colocar isso na devida ordem, o esoterismo em cima e o exoterismo embaixo. Então, evidentemente, a Igreja Católica reencontrará o seu caminho na medida em que ela siga as orientações da maçonaria, porque a companheiragem já houve várias tentativas de restaurá-la, mas ela historicamente não existe mais. Isso quer dizer que o segredo esotérico do catolicismo estava com a maçonaria. E o catolicismo inteiro é apenas um exoterismo. Então é o seguinte, o Papa tem que chegar para o mestre maçom e perguntar o que é para fazer. Então, é claro que, vamos dizer o português claro, isso é empulhação. Não há outra maneira de dizer isso. Tá entendendo? Por quê? Você supor que existe uma doutrina cristã exotérica que foi ensinada pelo Cristo e que foi passada pelos apóstolos desde o primeiro dia até hoje, formando o que se chama geralmente a sucessão apostólica, e que existe uma outra doutrina interior, mais profunda, que foi passada para a maçonaria, isto é uma empulhação.
O próprio Cristo assegura: eu nada ensinei em segredo. Tudo o que eu disse foi na praça pública. E está aqui, os discípulos ouviram. Agora, dizer que houve uma subcorrente esotérica que só foi aparecer no século XVIII na maçonaria, o que é isso, minha gente? Isso é um truque, isso é uma empulhação. Isso é absolutamente inaceitável sob todos os aspectos possíveis. Mais ainda, o Guénon se trai nesse aspecto quando ele trata do caso de São Bernardo. Ao longo de toda a sua obra, o Guénon insiste que a mística é um fenômeno de ordem puramente sentimental, portanto exotérica, popular, que não tem nada a ver com as iniciações. E que, vamos dizer, o verdadeiro esoterismo está, na verdade, nos antípodas do misticismo. Não é certo? Quando ele vai tratar da obra de São Bernardo de Clairvaux, ele, por um lado, informa que São Bernardo era o mestre da ordem dos templários. Guénon reconhece os templários como uma ordem iniciática, das mais altas que já houve no Ocidente. Por outro lado, ele diz que a obra de São Bernardo é essencialmente mística. Eu digo: opa, peraí, isso é uma contradição tão óbvia, mas tão óbvia, que um autor meticuloso e sério como Guénon não pode ter cometido isso por distração. O que ele está dizendo neste trecho, com este trecho, ele está destruindo tudo o que ele disse a respeito da relação de mística e esoterismo. Ou seja, ele está supondo, por exemplo, que figuras como Santa Teresa, que conversava com Jesus todo dia, tinha apenas um conhecimento místico e sentimental. Comparado com o conhecimento espiritual direto que tinha algum mestre maçom. O que é para fazer com o sujeito que diz uma coisa dessa? É dar um tapa na cara. Guénon está mentindo. Tá certo? Embora seja uma figura, vamos dizer, de um nível intelectual altíssimo, tá certo? Ele se deixa atrair pelos objetivos não declarados da obra dele. E quando o Chuon volta da Argélia, transformado em sheik da Tariqa, fundada por Sheik Al-Alawi, e diz: eu vou islamizar a Europa, Guénon disse: este é o primeiro e único resultado obtido pelo meu ensinamento. Portanto, o catolicismo que ele queria restaurar é o catolicismo maçônico. Tá certo? Ora, isso aí é absolutamente inaceitável. Você supor que é a maçonaria que tem o verdadeiro segredo interior do cristianismo, e que toda a sucessão dos santos, mártires, místicos, etc, 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 conhecia apenas a parte exotérica, não faz sentido. Mesmo porque o Guénon vai dizer que a obra de Santo Tomás de Aquino é aquilo que mais se aproxima da pura doutrina esotérica hindu no Ocidente. Eu digo: peraí, mas isso está tão desengonçado que não é possível distração. Isso é mentira mesmo. O cara está mentindo mesmo. Quer dizer, é uma coisa muito bem arquitetada, tá certo? Mas profundamente desonesta, no fundo. Então, não é possível essa sua segunda leitura, Marcos, porque essa sua segunda leitura foi a primeira que eu fiz. 30 anos atrás eu entendi exatamente como você está entendendo. E depois eu tive que estudar muito para ver que isso não podia ser. Que isso era uma interpretação baseada apenas na doutrina expressa. E mais ainda, baseada no teor verbal da doutrina,
Tá certo? E não na sua coerência interna, porque o que você tem que fazer com a obra de um cara como Guénon é buscar os pontos de coerência interna. Só buscando a sua coerência interna profunda é que você vai entender ela como conjunto. Quer dizer, toda exposição doutrinal, seja filosófica, teológica, etc., etc., ela tem, vamos dizer, uma espécie de hierarquia de credibilidade interna. Quer dizer, você tem algumas coisas que são cridas porque outras já foram cridas antes, que são mais fundamentais. E quando você vai buscar, isso, aliás, você tem uma gravação sobre René Guénon, eu explico isso com mais detalhe, mas isso vamos colocar, não sei se já colocou, foi colocada em circulação, ainda não, né? No site do Seminário de Filosofia. O Guénon diz que a exposição doutrinal não tem em si seu próprio fundamento. Por quê? O fundamento é dado pela intuição intelectual, a qual só será alcançada mediante as iniciações. As iniciações, por sua vez, só são válidas dentro de organizações que têm continuidade histórica ao longo do tempo. Então, em última análise, o fundamento da doutrina de Guénon é o fundamento histórico, depende da continuidade histórica das organizações iniciáticas. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a compreensão histórica é a mais baixa que existe. Então, vou dizer, se isso é erro do Guénon, é distração do Guénon, eu falo, não. Já tem eu que sou um idiota, percebi como é que ele não vai perceber. Eu estou partindo do princípio de que Guénon é muito mais inteligente do que eu. E de que o que eu percebi, ele também percebeu. Quando um sujeito desse tamanho não percebe algo, só pode ser por dois motivos. Um de ordem patológica e outro de ordem moral. Ele está mentindo. E Hegel também. Hegel é muito mais inteligente que eu. Quer dizer, quando Hegel não é que cai numa contradição. Cai numa contradição, todo mundo pode cair. Tá certo? Mas cai no tipo de contradição essencial, que não é só uma contradição verbal, não é uma contradição lógica, mas é uma contradição ontológica, uma impossibilidade absoluta. Então é porque ou ele ficou maluco, ou ele está escondendo alguma coisa. Como não ficou maluco jamais, então está escondendo alguma coisa. Então, repetindo aqui, essa leitura que você faz, Marco, foi a primeira que eu fiz. Eu acreditei em tudo isso. E este é o sentido literal e aparente da obra. Só quando depois de muito tempo você começa a encarar aquela obra como conjunto e você busca os pontos de coerência dela, aí que você começa a entender de que se trata. Então, um autor como Guénon, primeiro você precisa ler tudo, não pode deixar nada. Segundo, você precisa de uma série de elementos externos para dar apoio e saber a que ele está se referindo a cada pedaço. Então, se ele diz que uma tradição só é completa quando o seu exoterismo está fundado no seu esoterismo, e quando ele diz que toda a Igreja Católica é apenas um exoterismo e que o esoterismo correspondente é a maçonaria, eu falo, bom, então eu sei que tipo de catolicismo ele quer. E isso é absolutamente inaceitável, isso contradiz, vamos dizer, as palavras do próprio Cristo. Quando o Chuon sugeriu que havia um conteúdo iniciático nos próprios sacramentos católicos, o Guénon ficou louco da vida. Por quê? Porque isso aí invalidava tudo o que ele tinha feito. E, no entanto, é claro que esse sentido iniciático dos sacramentos existe, porque eles são tudo o que há no cristianismo, não há mais nada além deles. Quer dizer, o que você não obteve através dos sacramentos não vai ser através de um rito maçônico que você vai obter. Então, fica claro que o Guénon não estava assim tão apaixonado pelo catolicismo quanto parece. E segundo, a história da conversão dele, a conversão é um conceito que o próprio Guénon invalida, radicalmente, que não se aplica ao caso dele. E, historicamente, nós sabemos que a iniciação dele remonta já aos anos da adolescência.
Bom, eu acho que eu vou deixar o resto da sua pergunta para depois. Mas que essa pergunta fique como amostra de como pode ser trabalhoso o esforço de compreensão de uma obra relativamente pequena, como Guénon, são 20 e poucos volumes, né?